Bem-vindo ao nosso canal, onde o conhecimento mora. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas, para que você sempre tenha conteúdo novo e interessante para aprender. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para receber avisos sobre futuros vídeos incríveis sobre curiosidades. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre as pirâmides do Egito. Embora as pirâmides tenham muitos mistérios e mistificações, muito tem sido estudado por várias pessoas ao longo dos anos. Hoje, vamos compartilhar algumas dessas descobertas com vocês. Idade. As pirâmides mais antigas do Egito datam de cerca de 2600 a.C. e foram construídas durante a terceira dinastia, que governou o Egito por cerca de 70 anos. Durante essa época, a tecnologia e a arquitetura avançaram rapidamente, permitindo a construção das primeiras pirâmides do Egito. A primeira pirâmide conhecida foi construída para o faraó Djoser, que governou o Egito por cerca de 19 anos na terceira dinastia. Essa pirâmide, conhecida como a Pirâmide de Djoser, foi construída pelo famoso arquiteto Imhotep e é considerada uma das mais importantes obras de arquitetura antiga do mundo. Outra importante pirâmide da terceira dinastia é a Pirâmide de Meidum, que foi construída para o faraó Sefru. Embora a pirâmide tenha sido danificada ao longo dos séculos, ainda é possível ver sua estrutura original e apreciar sua grandeza. A terceira dinastia foi seguida pela quarta dinastia, durante a qual foram construídas as famosas pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Gizé, a segunda maior pirâmide do Egito. Finalidade. As pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós e suas esposas, e para preservar seus corpos para a vida após a morte. De acordo com a crença religiosa dos antigos egípcios, a vida após a morte era tão importante quanto a vida neste mundo, e era necessário preservar o corpo do falecido para garantir a sua sobrevivência na vida após a morte. As pirâmides eram projetadas para serem grandiosas e impressionantes, refletindo a grandeza e a importância do faraó e sua família. Além disso, eram construídas em locais sagrados, e eram consideradas como lugares de poder e energia positiva. No interior das pirâmides, os corpos dos faraós e de suas esposas eram mumificados e colocados em tumbas elaboradas, acompanhados de oferendas, como objetos de ouro, joias, cerâmica e alimentos, para ajudá-los na jornada para a vida após a morte. Algumas dessas oferendas ainda podem ser vistas nos museus de todo o mundo, e são uma importante fonte de informação sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Número. Aproximadamente 80 pirâmides foram construídas no Egito Antigo. Destas, a maioria está localizada na região de Gizé, perto do Cairo. Essa região é considerada como o centro da construção de pirâmides no Egito Antigo, e é aqui que se encontram 3 das mais famosas pirâmides do mundo: a Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Mycerinos. As pirâmides eram construídas em diferentes períodos da história do Egito, e cada uma tem suas próprias características únicas. Algumas são pequenas e simples, enquanto outras são enormes e elaboradas, com detalhes intrincados e inscrições hieroglíficas. Apesar de serem construídas há muitos séculos, as pirâmides ainda são objeto de estudo e admiração. Muitos arqueólogos, historiadores e turistas visitam a região de Gizé todos os anos para ver as pirâmides, e muitos outros estudiosos continuam a estudá-las, tentando desvendar seus mistérios e descobrir mais sobre a cultura e a história do Egito Antigo. Tamanho. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é realmente uma obra-prima da engenharia antiga. Com cerca de 146 metros de altura, é considerada a maior pirâmide já construída no mundo e foi erguida durante o reinado do faraó Quéops, da quarta dinastia. Além disso, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ainda é uma das maiores atrações turísticas do Egito. A construção da Grande Pirâmide de Gizé é um exemplo incrível da capacidade humana de criar algo de grande escala e sofisticação.
Mais de 2 milhões de blocos de pedra foram usados na sua construção, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Embora seja um monumento antigo, a precisão e o cuidado com que foi construído ainda impressionam os visitantes e os estudiosos até hoje. O tamanho e a escala da Grande Pirâmide de Gizé continuam a ser motivo de fascínio e estudo. Muitos especialistas acreditam que a pirâmide foi construída com a ajuda de técnicas avançadas de engenharia, incluindo o uso de plataformas, guindastes e cordas. Alguns acreditam que a pirâmide pode ter sido construída em menos tempo do que se pensava anteriormente, graças a técnicas de construção mais eficientes. Design. A forma geométrica precisa das pirâmides é uma das suas características mais notáveis. Elas são construídas em forma de pirâmide truncada, o que significa que a sua parte superior é retangular, com faces lisas e ângulos retos. Além disso, as pirâmides são orientadas com precisão para os pontos cardeais, o que significa que suas faces norte, sul, leste e oeste são alinhadas com as direções do compasso. A forma precisa das pirâmides tem sido objeto de muitos estudos e teorias ao longo dos anos. Alguns acreditam que a forma precisa das pirâmides foi escolhida por razões simbólicas ou religiosas, enquanto outros acreditam que foi escolhida por razões práticas, como melhorar a exposição à luz solar ou facilitar a construção. A forma das pirâmides também pode ter sido uma escolha estratégica para tornar as construções mais duráveis. A forma geométrica precisa das pirâmides ajuda a distribuir o peso de maneira uniforme, o que pode ter ajudado a proteger as construções contra terremotos e outros desastres naturais. Mistérios. As pirâmides do Antigo Egito são monumentos fascinantes e ainda são objeto de muita discussão e especulação até hoje. Embora tenhamos muito conhecimento sobre as pirâmides, como sua função como túmulos para os faraós e sua simbologia religiosa, ainda há muitos mistérios envolvendo sua construção que não foram completamente compreendidos. O principal mistério é como os blocos de pedra enormes foram erguidos até grandes alturas e colocados em posição precisa para formar as pirâmides. Algumas teorias sugerem que os blocos foram cortados nas pedreiras próximas, transportados até o local da construção e levantados com a ajuda de rampas. Mas como essas rampas foram construídas e como os blocos foram erguidos ainda são incógnitas. Outras teorias incluem o uso de cordas, escadas e equipamentos simples para içar os blocos. Infelizmente, não há registros escritos detalhados dos antigos egípcios sobre como as pirâmides foram construídas, o que torna ainda mais difícil compreender esse processo. No entanto, a pesquisa arqueológica e as tecnologias modernas, como a análise de marcas deixadas nas pedras e simulações informáticas, estão ajudando a esclarecer alguns dos mistérios envolvendo a construção dessas incríveis estruturas. Tumbas. As pirâmides do Antigo Egito foram construídas como túmulos para os faraós e suas esposas, e eram consideradas sagradas pelos antigos egípcios. As pirâmides eram decoradas com imagens e inscrições religiosas, e muitos tesouros, incluindo joias, objetos de ouro e outros artefatos, eram enterrados com o faraó para ajudá-lo em sua viagem para o além. Um dos túmulos mais famosos é a Pirâmide de Tutancâmon, também conhecido como o Faraó Mágico. Embora a Pirâmide de Tutancâmon tenha sido saqueada no passado, o túmulo foi descoberto quase intocado pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922, revelando uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. O túmulo de Tutancâmon continha uma grande quantidade de tesouros e artefatos, incluindo joias, objetos de ouro, móveis e até mesmo um barco funerário. Essa descoberta forneceu uma visão rara e valiosa da vida na corte do Antigo Egito e da importância da religião e dos tesouros enterrados com o faraó para sua viagem para o além. Infelizmente, muitas dessas pirâmides foram saqueadas ao longo dos séculos, incluindo a Pirâmide de Tutancâmon, que foi saqueada antes da descoberta de Carter. No entanto, a descoberta do túmulo quase intocado de Tutancâmon forneceu uma visão única e valiosa da cultura e história do Antigo Egito, mesmo com os tesouros saqueados. Patrimônio da humanidade.
As pirâmides do Egito são monumentos históricos e arqueológicos de grande importância e são reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1979. Essa designação reconhece a importância dessas estruturas como testemunhos da cultura e história do Antigo Egito, e destaca sua importância para a humanidade como um todo. As pirâmides são uma atração turística popular, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Elas oferecem uma visão única e emocionante da arquitetura e engenharia antiga, além de uma oportunidade de aprender mais sobre a cultura e história do Antigo Egito. Além disso, as pirâmides são um local de pesquisa valioso para arqueólogos e historiadores, que continuam a descobrir mais sobre esses monumentos incríveis a cada ano. A Unesco trabalha para proteger e preservar o patrimônio cultural do mundo, incluindo as pirâmides do Egito, para garantir que futuras gerações possam desfrutar e aprender com esses tesouros importantes da história humana. E é assim que concluímos este emocionante mergulho na história das pirâmides do Egito Antigo. Desde a sua idade datando de 2600 a.C. até a construção incrível com a mão de cerca de 100.000 trabalhadores, as pirâmides são realmente uma obra-prima da engenharia humana. Ainda existem muitos mistérios não resolvidos sobre como as pirâmides foram construídas, incluindo como os blocos de pedra pesados foram erguidos até grandes alturas, tornando ainda mais fascinante a visita a estas maravilhas do mundo. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até o final e esperamos ter despertado sua curiosidade e expectativa em conhecer mais sobre estas incríveis estruturas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado e que estejam ansiosos por mais. Para não perder nenhum de nossos vídeos sobre curiosidades, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, ative o sininho de notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Até a próxima curiosidade no canal onde o conhecimento mora.